Oi, crianças, a paz. Ah, tá chegando a Páscoa, né? O que a gente pensa quando tá chegando a Páscoa? Chocolate. E não tem problema nenhum de pensar em chocolate, né? Chocolate é tão bom de comer, que gostoso. Mas o verdadeiro sentido da Páscoa não é o chocolate. O verdadeiro sentido da Páscoa é o Cordeiro, é Jesus Cristo. Vamos orar? Feche os seus olhinhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, glórias e louvores a Ti, Senhor. Deus, nesse momento vamos meditar, Pai, sobre a Páscoa, Senhor, sobre o sacrifício de Cristo, Pai. E eu te peço, Senhor, abre nossa mente, nosso coração, Deus, para que nós possamos, Senhor, entender o verdadeiro sentido da Páscoa, Deus. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Amém. Bom, em João 3,16 está escrito que Deus amou tanto o mundo que ele mandou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E como é que foi isso, né? Lá em Belém, nasceu um lindo bebezinho. Esse bebezinho se chamou Jesus. A Bíblia diz que Jesus nasceu em Belém, né? Que ele era filho de José e de Maria, e ele foi uma criança que foi crescendo, né? E logo ele se tornou um rapazinho, um menininho muito bonitinho, mas muito obediente aos seus pais. A Bíblia diz que ele era um menino obediente. E ele crescia e todos que estavam próximo dele gostavam muito de Jesus. E Jesus cresceu mais e ele, então, começou seu ministério, né? Já um homem, ele começou a pregar a palavra de Deus, a ensinar sobre a palavra de Deus, começou a fazer os milagres, começou a cuidar das pessoas, né? E aí, o que acontece? Como ele começou a cuidar das pessoas, a fazer milagre, aí ele pegou e chamou os apóstolos para acompanhar ele. E logo, era uma multidão de pessoas acompanhando Jesus, né? Porque eles queriam um milagre, eles queriam aprender sobre Deus, né? E Jesus, ele estava ali ensinando e fazendo um milagre. Porém, tinha algumas pessoas que não estavam gostando disso, né? Que eram os doutores lá da lei, né? Os sacerdotes, né? Os líderes religiosos, né? Eles não estavam gostando que Jesus estava ficando muito popular. E as pessoas estavam atrás de Jesus, né? Indo, e onde Jesus ia era aquela multidão. E os sacerdotes e os líderes daquela época não estavam gostando disso. Porém, Jesus continuava a fazer o ministério dele, né? A fazer o que Deus tinha pedido para ele fazer, né? Então, Jesus, desde criança, era muito obediente. E ele foi obediente até o final. Logo, um pouco antes da Páscoa, Jesus estava ali com seus discípulos e ele foi, pegou uma toalha e um balde. E aí ele pegou e chamou os seus discípulos, um por um, e foi lavar os pés dos seus discípulos. E ele lavava os pés dos discípulos e enxugava, né? E foi assim, lavando todos eles. E aí um dos discípulos falou, Senhor, o senhor não vai lavar meu pé, né? Pensa bem, né, gente? Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, imagina, hoje em dia a gente tem as ruas, né, asfaltada, a gente usa sapato fechado, usa tênis, né? Então, o pé não é assim tão sujo, né? Mas, naquela época de Jesus, as ruas eram todas de barro, e as pessoas andavam com uma sandália que parecia, uma sandália assim, ó, parecida com essa daqui, ó, cheia de furinho, né? Parecia o nosso chinelo de hoje. Aí você imagina, ficar andando com o pé, e que imagina como ficava aquele pé cascudo, sujo, muito sujo. Pois é. Então, e aí Jesus, mesmo aquele pé cascudo, tudo sujo, Jesus foi lavar o pé dos discípulos um por um. Mas por que Jesus foi fazer isso, né? Por que Jesus foi lavar o pé dos discípulos, né? Porque Jesus queria deixar um exemplo para a gente de humildade.
Jesus queria que nós visse que ele, sendo mestre, sendo Senhor, sendo quem ele era, filho de Deus, mesmo assim ele foi lavar os pés dos discípulos, para que servisse de exemplo, para que a gente pudesse, hoje em dia a gente não precisa lavar o pé de ninguém, né? A gente lava só o pé do nosso filhinho. Mas a gente tem que aprender com isso que a gente deve ajudar as outras pessoas, né? Então, a gente tem que sempre pensar em ajudar, em ser humilde e ajudar. E Jesus também fala que ninguém é maior do que ninguém. Então, o certo é que a gente sempre seja humilde. E aí, logo depois disso, Jesus mandou os discípulos dele preparar a ceia, né? Porque ele iria ceiar, era a última ceia de Jesus. Então, Jesus mandou os discípulos preparar a ceia, né? E os discípulos prepararam. E aí, Jesus ceiou com os discípulos, né? E essa ceia foi a última ceia de Jesus. Ele ceiou, né? Tomou o vinho, comeu o pão, e ele disse para que a gente fizesse isso em memória dele, porque ele iria voltar. E só quando ele voltasse é que ele iria ceiar de novo. Mas Jesus deixou o Espírito Santo dele também. Só que aí, depois disso, aconteceu uma coisa muito triste. Jesus foi traído por um dos discípulos. Um dos discípulos pegou e foi lá e entregou Jesus para os sacerdotes que estavam querendo pegar Jesus a todo custo. E aí, Jesus foi preso e aí depois Jesus foi crucificado. Jesus foi parar na cruz, né? Foi tão triste, né? Jesus ser crucificado e parar na cruz. E ele morreu, né? Ele morreu e aí ele foi sepultado, né? Tinha uma pedra, né? Que era usado de sepulcro. E aí Jesus foi para o sepulcro, né? Morto. Por causa das nossas transgressões, Jesus foi morto. E aí, Jesus dizia, né? Será que Jesus está lá? Será que Jesus morreu? Morreu. Foi sepultado. Ele ficou aqui, ó, aqui dentro, morto. E aí, quando foi no terceiro dia, as mulheres resolveram ir lá, cuidar do corpo dele, né? Que era comum naquela época. E aí, quando elas chegaram lá, a pedra que tampava a porta do sepulcro estava aberta. E quando elas chegaram lá, as roupas de Jesus estavam lá, mas Jesus não estava no sepulcro, o sepulcro estava vazio, Jesus não estava lá. O que será que aconteceu? Né? Se Jesus foi morto, né? Como que ele não estava mais ali dentro do sepulcro, né? E aí, o que aconteceu? Jesus ressuscitou. E hoje ele está vivo. Jesus ressuscitou por mim e por você. E agora ele vive junto com Deus. E esse é o nosso verdadeiro motivo da Páscoa. O motivo da Páscoa é que nós estejamos com nossos corações arrependidos e que nós possamos entender que Jesus morreu por mim e por você. Então, eu peço que você comemore a Páscoa, coma seu chocolate, mas não esqueça do verdadeiro dono dessa festa, que é a ressurreição de Cristo. Tá bem? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, glórias e louvores a Ti, Senhor. Deus, muito obrigada, Pai, porque Jesus vive, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque Jesus ressuscitou, Deus. Senhor, glórias a Deus. Glórias e louvores a Ti, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor amou a cada um de nós, Senhor, de uma forma tremenda, Deus. E o Senhor enviou, Senhor, o Teu Filho amado, para que Ele sofresse pelos nossos pecados, Senhor.
e para que ele morresse e fosse crucificado, Deus. Mas glórias a Deus, Senhor, que ele foi ressuscitado, Deus, e hoje ele vive e intercede por nós. Oh, Pai amado, muito obrigada, Deus. Eu te glorifico, Senhor. Muito obrigada, Deus. É em nome de Jesus, Senhor, que eu oro e agradeço. Amém, amém e amém.